Como discipular seu filho alcançando seu coração, com princípios e fundamentos essenciais. E nós precisamos entender como pai, como mãe. E é nisso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Então, vamos pro vídeo. Oi, tudo bem? Eu sou Nara Miranda. Você que está aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Hoje eu trouxe um tema muito importante que queima no meu coração, que é sobre criação de filhos. E como nós, pai e mãe, estamos nessa missão, precisamos ter um entendimento sobre como nós podemos discipular os nossos filhos, como nós alcançamos o coração dos nossos filhos. E hoje eu trouxe 5 pontos que são fundamentais para a gente entender. Nós temos uma missão como pais, como mães, de alcançar o coração dos nossos filhos. O primeiro ponto, então, é criando filhos com formação na imagem e semelhança de Cristo Jesus. Os nossos filhos, eles já nascem com a natureza caída e pecaminosa. Por causa da queda do homem lá no princípio, já nascemos tendenciosos ao pecado. E isso não elimina as crianças. Como a palavra de Deus diz que Deus entregou os seres humanos aos desejos do seu coração. E esses desejos, eles são o que? A vontade, são a carne. Então nós temos tendência a fazer a vontade da nossa carne e não do nosso espírito. O exemplo nas crianças, então. Você já viu um bebezinho de 2 anos? 2 anos ainda é um bebê, né? Praticamente ainda é um bebê. E você já viu criancinhas de 2 anos batendo no rosto de alguém? Você fala, ele não tá fazendo por maldade. Ele não tá fazendo propositalmente a maldade, mas o pecado já está instalado nele. Como eu já disse, vem de uma queda, vem de uma tendência. Se fosse assim, os bebês não cometeriam isso. A criancinha ali maiorzinha que já morde outra criancinha, bate em outras crianças. Tem aquela atitude egoísta de não querer dividir os brinquedos. Porque nós vemos na palavra de Deus que as ações da carne, elas são a ira, os acessos de raiva. Essas são as tendências pecaminosas dos nossos filhos. Como nós pais podemos agir frente a isso? Nós ensinamos desde criança aos nossos filhos sobre o pecado. Então nós explicamos para o nosso filho sobre o que é o pecado, como originou o pecado, como nós temos essa tendência ao pecado. Nós cometemos, muitas vezes nós não queremos cometer, mas sim cometemos porque a nossa carne, ela tá lá, ela luta contra o espírito. E também importantíssimo explicar para as crianças, desde bebezinho, eu sempre vou falar isso, que é desde quando é pequenininho, de 1 ano, 2 anos, entendeu? Você já começa a conversar com seu filho sobre isso. Filho, nós fomos feitos à imagem e semelhança em Jesus. Jesus é o nosso exemplo, né? E a Bíblia diz que nós temos que buscar ser santos, santificados, porque nós temos a imagem de um Jesus que veio ao mundo como um homem, mesmo assim não cometeu pecados. Então, como ele não cometeu pecado, é possível também a gente viver de uma forma que nós lutamos contra o pecado. Você quer cometer, você sente a vontade de cometer, mas não faz, porque você vai alimentar mais o espírito do que a carne. Isso você pode explicar para o seu filho, para a criança, mostrando claramente Jesus, né? Ensinar a criança sobre Jesus, ler as histórias de Jesus, mostrar o caráter de Jesus ao seu filho, para ele já ir desenvolvendo essa mentalidade. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que nós não somos seres que agimos somente por instinto, nós somos seres de visão. Como isso? Exatamente sobre o que eu estava falando no primeiro ponto, de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo e os nossos filhos também. Então, nossos filhos, eles são criaturas de Deus, são seres individuais. E nós temos que tratá-los assim, que um dia nós iremos devolver esses filhos ao Senhor.
São filhos que o Senhor nos deu para criarmos enquanto está sob a nossa responsabilidade, mas um dia ele vai ter a vida dele, mas nós já preparamos aqui para ele, quando estiver nesse futuro, estar bem estabelecido, porque nós devolvemos essas crianças, esses filhos a Deus. Nós ouvimos muito que nós não criamos filho para nós mesmos, nós criamos para o mundo. Eu digo que nós não criamos filhos, não é para o mundo, é para estar no mundo, mas eles não são do mundo, eles são de Deus, eles são da eternidade. Então essa visão que nós precisamos ter como pais, como mães, de que aquele bebezinho que você está, aquela criancinha, dependente de você estar ali todo dia, você está criando ele para se tornar um homem, uma mulher que futuramente, né, como vai ser como servo de Deus, como vai ser como filho de Deus, qual vai ser a missão dessa criança. Hoje você estabelece essa criação nessa visão do futuro sobre os seus filhos. Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, sobre o chamado divino para a formação de uma criança. Nós temos esse chamado como pais, como mães, mas também quem está ao redor, sabe, os familiares. Se você é tio, tia, avô, avó, você também está incluído nessa formação dessa criança, fortalecendo ela nesse lado espiritual. Nós temos um provérbio muito conhecido por nós pais, que é Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Outra passagem que eu gosto muito também, que está em Deuteronômio 6, que diz como nós devemos ensinar essa criança o caminho, inculcando a palavra de Deus, no deitar, no levantar, assentado, de pé, em todo momento você inculca a palavra de Deus. Em cada oportunidade você aproveita para ensinar o seu filho algo sobre a palavra de Deus, algo sobre um princípio bíblico. Isso vai ficando na mente da criança. Eu pesquisei o significado da palavra inculcar, para trazer aqui, para a gente ficar mais claro ainda o que é inculcar a palavra na mente da criança. Inculcar quer dizer meter uma ideia na cabeça e não conseguir parar de pensar nela, ter ideia fixa, ficar cismado, cismar, ou ficar ruminando uma ideia. Ruminando é como os bois, vaca, ficam mastigando o alimento. Eles mastigam, engolem, volta esse alimento de novo, mastiga de novo, engole, e eles ficam às vezes o dia todo nisso, ruminando. É isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. Nós vamos falar em todo momento sobre a palavra de Deus. Quando você tem essa prática, você vai ver que naturalmente o seu filho vai também dizendo versículos que ele decora. Ele vai dizendo sobre passagens que lê na Bíblia. Ele vai falando por si só sobre os princípios. Isso é maravilhoso para qualquer pai e mãe. Então eu trouxe 3 pontos, lembrando que são 5, tem mais 2. Então, se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreve, compartilha, curte se você está gostando desse conteúdo. E vamos então para o 4º ponto. O 4º ponto é sobre transmitir o significado de conhecer e amar a Deus, para que a nova geração conheça o Senhor. Se você parar para ler lá sobre o início do Velho Testamento, aquela fase da história em que Israel é levado cativo e o povo sofre, aí o povo clama por Deus, Deus vai lá de novo, salva o povo, e aí o povo vai e se esquece novamente. E nessas passagens nós vemos como rápido as pessoas se esquecem, nós esquecemos dos feitos de Deus, nós esquecemos quem Deus é. E por que nós precisamos, então, preparar os nossos filhos, que eles serão os adultos da próxima geração, para que eles também estejam embasados na palavra e assim eles passem para os filhos deles. Qualquer coisa passada de uma geração a outra é através de ensinamento, é através de uma ideia fixa. Então, nós precisamos anunciar essa boa notícia primeiro aos nossos, aos de casa. E é fundamental que os seus filhos creiam nessa boa notícia do evangelho que você vive. Os seus netos, os seus sobrinhos creiam também nessa notícia do evangelho. Mostrar Jesus a ele, para ele mesmo crer,
obedecer, ter as suas experiências próprias com Jesus. Isso vai marcar o coração do seu filho. E vamos para o quinto e último ponto, que é formar homens e mulheres de Deus. Como nós vemos lá no segundo ponto, sobre termos a visão do futuro, então através disso envolve o discipulado. Enquanto o seu filho está na sua casa, gente, o tempo passa tão rápido. Quando a gente vê, um dia desse eu estava com um bebezinho, hoje meu filho já tem 9 anos, o mais novo já vai fazer 7, então o tempo passa muito rápido. O tempo que nós temos com nossos filhos em casa, e contar também que eles passam muito tempo na escola, em atividades fora de casa, muitas vezes nós não estamos juntos. O momento que você tem em casa, aproveite, faça de modo intencional, não deixe passar o tempo, não deixe o seu filho se tornar um adolescente. Se ele já é um adolescente e você não fez isso, ainda dá tempo de você se dedicar a alcançar esse coração do seu filho. Nós, pai, mães, somos os primeiros discipuladores do nosso filho. Não deixe essa responsabilidade, essa missão só para a igreja, só para a escola. A igreja, ela ajuda, ela capacita, é um ambiente de comunhão, é um ambiente que o seu filho vai aprender muito. A escola, ela é um ambiente que vai formar o seu filho de modo profissional, vai mostrar o que é a ética da sociedade para o seu filho, tá embasado, como viver em sociedade, né? Muito importante, nossos filhos não podem ser isentos disso. Mas o pai e a mãe em casa, é ele que alcança o coração do filho, é ele que conhece o filho quando tá chateado, é ele que conhece quando o filho tá triste, é ele que conhece a personalidade do filho quando o filho tá bem, quando o filho não tá bem. E é o pai e a mãe conhecendo esse filho que alcança o coração do filho. É você que vai dizer palavras que vão dar destino ao seu filho, que vão fazer a diferença no futuro dele, do modo como ele verá Cristo. Você ficou até o final desse vídeo, muito obrigada por assistir. Se você gostou, se inscreva, nós vamos fazer uma série sobre criação de filhos. Eu quero trazer para você esses fundamentos, esses princípios baseados na Bíblia, para te ajudar, para você se sentir capacitada, se sentir habilitada e ter autoridade como mãe na criação dos seus filhos, alcançando o coração dos seus filhos. Se você gostou, se inscreve, curte, compartilha com uma amiga. E eu te vejo no próximo vídeo. Foi bom ter você aqui. Tchau!